Gente, hoje, pela primeira vez na história do Veronese Podcast, temos aqui um co-host. Muitas vezes a gente fala assim, pô, olha pra dentro, mas nem todo mundo tem coragem realmente de olhar pra dentro. Eu é engenheira de formação, eu sou neurocientista, sou especialista em neurociência pela Santa Casa. Carol Garrafa. Para você ter uma mudança cultural, precisa ter líderes certos. E cara, boa parte desses projetos falharam miseravelmente. A gente não muda ninguém, a gente. A pessoa precisa, ela ter esse clique. As pessoas falam, Carol, qual que é o primeiro passo pro autoconhecimento? Não existe inteligência emocional. Entre o remédio e o veneno, a diferença tá na dose. Veronese Podcast. Seja bem-vindo ao Veronese Podcast. Estamos aqui para o quê? Para mais um episódio. E, gente, é bom se lembrar, a gente sempre lembrar aqui, reforçar, que esse programa é para as pessoas profissionais do C-Level, executivos e conselheiros. E a gente sempre traz pessoas que, de alguma forma, podem agregar esse ecossistema, tá? Ah, e uma coisa que eu queria comentar, que eu tô muito feliz, que chegou a retrospectiva do Spotify e a gente tá entre os top 10% de assistir. Muito bom, vídeo, parabéns! Que isso, gente, para, que isso? E eu fico pensando, sabe o que é legal? Primeiro, isso aí é legal pra mostrar, primeiro, que a gente tá no caminho certo. Segundo, que em um ano de programa, a gente teve 2 temporadas, a gente ficou na frente de 90%. Então a meta de 2026, obviamente, é se tornar top 1%, cara. Não tem outra meta. Não dá pra ser diferente, não. Né? Então, legal. Gente, hoje, pela primeira vez na história do Veronese Podcast, temos aqui um co-host. Que, na verdade, falam que esse co-host é meu gêmeo. A gente dá aula parecido, na FIA. Não parece? A gente dá aula na FIA, mas eu sempre gosto de reforçar que, assim, somos gêmeos, mas eu sou mais bonito e tá tudo bem. Tá? Ele é mais bonito e você é mais forte. Então tem essa questão, né, que na FIA o pessoal sempre apresenta a gente, o gêmeo do Paulo de Tarso, o gêmeo do Veronese, né? Então tenho um prazer aqui de verdade ter você, Paulo, com a gente hoje. O prazer é todo meu. Apresentando o Paulo aqui, bem em overview, né? O Paulo é apaixonado por pessoas pra caramba ainda. Tecnologia, não sei como, tá, gente? Só pra falar aqui, porque eu gosto muito de robô. Mas gosto de gente também, porque tem que lidar, né? Por isso que a gente vai aprender aqui muito sobre como lidar com pessoas. Ele é apaixonado por pessoas, tecnologia, aprendizagem, projetos e transformar ideias em produtos e serviços que geram valor. Ele é consultor, sócio da SMR, inclusive, mentor, professor nas áreas de estratégia, projetos, processos, produtos digitais e desenvolvimento de culturas de aprendizagem. O cara manja muito de andragogia, gente. Inclusive, a gente deu um curso em company para Volks, pela FIA, para os líderes de projetos, e aí o Paulo, muito gentilmente, compartilhou o material comigo, né? Eu peguei o material e falei assim, meu material tá uma porcaria, vou refazer tudo isso aqui. Então o Paulo, ele realmente, além disso, ele é muito generoso. Ele é mestre em educação, tem MBAs em gestão, tecnologia e é um aprendiz ao longo da vida. Seja bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, Veronese, vamos juntos. Que legal. É um prazer aqui estar com a Carol também, com você, legal. Vamos juntos. E aí, falando nisso, cara, é o seguinte... aquela frase muito conhecida de que a gente contrata pela competência técnica e demite pelo comportamento, a gente está vendo isso acontecer cada vez mais. Porque competências técnicas elas estão sendo muito cobertas pela inteligência artificial, pelas IA generativas. Tecnicamente, a gente consegue cobrir muitos aspectos, né? Só que quando a gente fala em comportamento, meu amigo, esse é desafiador pra caramba. Por isso, quem está aqui com a gente hoje? Carol Garrafa. Mas ao invés de eu apresentá-la, eu quero que ela, por favor, se apresente, Carol. Depois desse currículo todo, né? Dos gêmeos, ainda mais eles vieram de azul. Sabe aqueles gêmeos que ainda... Nem combinamos. Não, Eu falei, vamos combinar, nem combinar a paleta e deu certo aí, ó. Sei, ó. Mas muito obrigada, muito feliz de estar aqui com 2 super feras pra gente falar. Que bacana que você gosta de andragogia, muito bom. Carol Garrafa, eu sou engenheira de formação e apaixonada por gente, por missão. Isso, ponto, né? Uhum. E ao longo da vida, dessa parte da engenharia, é mais pra quebrar padrão mesmo, né? Porque tem muita gente que fala assim, o pai é engenheiro, a mãe é engenheira, a irmã mais velha é engenheira, eu vou fazer engenharia, né? Aí chega o irmão mais novo e fala, não, vou ser artista, eu vou quebrar isso tudo. E eu acho que ao longo da vida a gente precisa se conhecer e entender qual que é a nossa missão, né? Só que é ao longo da vida, que eu acho que esse é o grande erro, que não é assim, algo que você fala assim, nossa, o dia que? Não, é ao longo mesmo, né? Então, Carol é engenheira de formação, eu sou neurocientista, sou especialista em neurociência pela Santa Casa, e aí ao longo da vida eu acho que
o mais bacana da gente discutir aqui é comportamento mesmo. É como que ele muda, se dá pra mudar, sim ou não. E pra quem fala assim, eu sou muito tech, dá pra agora fazer um shift e aí falar assim, dá pra eu virar um pouco e agora eu ir pra um lado de pessoas também? Será que dá ou não dá? Então hoje aqui, eu acho que esse é o nosso papo pra gente começar. Então eu não vou nem me aprofundar tanto, porque acho que tem muito papo pela Muito frente. bom. Não, e ela fala de currículo, né? Carol finíssima. Gente, finíssima. Sabe que pra encontrar a Carol, eu falei assim, o que eu vou vestir? Esse é meu máximo, é triste. Eu sei, eu vou buscar uma forma de resolver isso, já tô indo atrás, tá, Paulo? Mas é o seguinte, quando eu encontrei a Carol pela primeira vez, a gente veio aqui, a Carol, a Lê, que trabalha com ela, na assessoria queridíssima também, a Lê, importante comentar, tá aqui com a gente. Mais importante do que a Carol. Quando ela chegou antes da Carol. Eu falei, eita, entrevistar a Lê. Que é isso? A Carol chegou a Lê, ela convive tanto com a Carol que ela já é uma expert, né? Então, assim, a Carol, quando ela veio aqui conversar com a gente, deu problema, a gente não conseguiu gravar, inclusive deu problema aqui no estúdio, e ela gentilmente voltou pra gente conversar. E ela fez o MBA lá na França, né? Sim. Que eu achei incrível. Você, do mercado financeiro, o pessoal tem muito apreço pelo mercado norte-americano. Sim. Aí você pega e já quebra um padrão indo para a França, né? Mas o que eu queria começar aqui, Carol, a gente já ir direto no ponto dos comportamentos. Quais você acha que são os comportamentos os top 3 comportamentos, o top 5 comportamentos, que são os mais importantes para os profissionais se destacarem no ambiente corporativo? Para ficar fácil, eu quero ouvir as opiniões, né? Eu tenho uma frase que eu falo que autoconhecimento vem antes de autodesenvolvimento. E eu acho que esse é o grande problema. A gente foi muito educado para aprender o que a gente ia ser quando a gente crescer. E a gente decide com 17 anos de idade a nossa profissão. O cérebro não tá nem todo formado ainda. E aí você tem que tomar uma decisão e acha que aquilo vai te definir. E a profissão não te define. Então, o primeiro comportamento é autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. É você parar um pouco para você olhar para si, mas não com essa figura romântica do quem eu sou. Não, é o que você pensa, o que você sente e, portanto, como você se comporta. Esse é o primeiro. O segundo é gestão emocional. Porque se a gente não começa a entender quem a gente é, mas como a gente gatilha... Sim. Emoção, e aí já tem eu falei gestão emocional, e aí já quero começar a gente a fazer uma reeducação no vocabulário. Não existe inteligência emocional. Isso é um paradigma. Por que não existe inteligência? Porque se eu conseguisse fazer com que as minhas emoções fossem inteligentes, eu falaria, nunca mais vou sentir raiva na vida. O próximo projeto que der errado, eu não vou ficar bravo. Sim. Não tem como. Não. Então, eu aprendo a gerir as minhas emoções. Esse é o segundo. Depois, que é algo que a gente vai precisar muito para IA, que aí é pensamento crítico. Porque se eu me conheço, eu tenho gestão emocional, eu pensar sobre o que eu penso, ou eu pensar sobre padrões que eu estou tão acostumado, é algo que vai ser fundamental para eu começar a lidar com isso. Então, você quer 5? Podemos ficar nesses 3? Podemos. Não, achei já incrível. Não, já porque eu quero começar com esses 3, porque tudo que a gente dá de mais informação do que 3, porque acho que a gente pode explorar esses e falar assim, Carol, e depois? Aí a gente conta o depois, né? Claro. Aquelas cenas dos próximos capítulos. Mas, Perfeito. nossa, desses 3, eu acho que já tem, condições de fazer... Cada um alguns daria um programas. livro, cada um daria um livro, um programa, e vários, daria até MBA, só cada um deles. Então, complexos que são também, né? Complexo que são. Essa parte de autoconhecimento, Carol, quando a gente fala desse autoconhecimento, muitas vezes a gente fala assim, olha pra dentro, mas nem todo mundo tem coragem realmente de olhar pra dentro. Por que isso acontece na sua visão, assim? O que você pensa sobre isso? Por que as pessoas relutam em olhar pra dentro? Maravilhosa essa pergunta e a forma como ela é feita, mais ainda, né? Porque as pessoas falam, Carol, qual que é o primeiro passo pro autoconhecimento? Mas a primeira pergunta é essa daqui. Por que a gente tem ainda tanto tabu de autoconhecimento? Porque o ambiente modela mais do que a genética. E como eu fui moldada num ambiente, eu olhar para dentro pode significar que eu não faço parte da onde eu achei que eu faria, que as minhas escolhas foram erradas e que eu vou ter que tomar as rédeas da minha vida. Sim. E para o seu cérebro é tão mais fácil você ser vítima. É tão mais fácil você ser vítima da sociedade, vítima da onde você trabalha, vítima da família que você nasceu. E no fundo, não são as suas condições, são as suas decisões que determinam o seu destino. Então, autoconhecimento é um ato de coragem. Uau. É um ato de coragem. E é por isso que é tão difícil, porque a gente não tá tão corajoso assim. Sim. Quando a gente tem que decidir com 17 anos, a gente até fala, eu quero ser isso e tal, com um sonho. Quando a gente vai para a escola não evoluiu tanto quanto a tecnologia.
Vocês sabem disso porque vocês são professores. Então, cara, ter um bom professor hoje é um ato também de bravura, porque quais são os incentivos, né? E eu tive a oportunidade de, antes de fazer França, antes de ir para a França, o MBA foi meu quarto MBA, foi a França. Eu fiz FIA, é muito boa. Só que é desnivelado da média, a gente sabe da preocupação. E aí você tem ali a escola que já não ensina o que deveria, tanto quanto a tecnologia. E aí você tem ali pessoas que estão mais doutrinadas a seguir um padrão. Então você tem que, é a sociedade, né? O que você tem que fazer, você tem que se modelar. Que aí a gente chama de cérebro da manada. Se você não é isso, se você não é aquilo, tanto que você entra hoje numa faculdade, você vê todo mundo de calça jeans e camiseta preta. Porque se você não tá de calça jeans e camiseta preta, você tá fora. Você não é parte daquela manada de quem tá ali, entendeu? Então, acho que a primeira resposta é essa, é um medo mesmo, e assim, a gente tá com tanta informação e numa sociedade que tá tão acelerada que parar para se conhecer é perder tempo. Cara, eu vou trazer um depoimento rápido. Por favor. Que é o seguinte, quando a gente tá conduzindo algum projeto, muitas das vezes nos projetos que a gente conduz tem a parte de capacitar o cliente para ele poder seguir, né? E aí uma das aulas que eu estava participando, ali como secundário ali, só para acompanhar o professor, era sobre comunicação. E aí eu cheguei e falei assim, gente, vamos lá, vamos cada um aqui dizer um pouco sobre si, né? Pra gente poder se conhecer, o que gosta de fazer. E aí todo mundo foi respondendo. E eu ali todo bonitão, não, beleza. E daí falaram assim, Veronese, e você? Gente, Porque eu olhei e falei assim, cara, eu fiquei assustado. Eu falei, eu só gosto de trabalhar e estudar. Só gosto de trabalhar, não é possível que eu só gosto de trabalhar e estudar. E aí, daquilo me fez, aquilo foi um gatilho, cara. Porque eu falei assim, por que eu só gosto de trabalhar e estudar? E aí eu consegui chegar numa ideia de que eu, em 2010, antes de continuar falando em 2010, quando eu conheci a Carol, não sei por que a Carol tem esse poder, a gente tá conversando com ela, a gente começa a falar da vida. É um negócio bizarro. É a frequência dela, né? A gente tava lá embaixo e comecei a falar do meu pai. E eu descobri que ela tem uma baita história com o pai dela. Né? Uma baita história que foi, na verdade, inclusive a virada de chave, Sim. né? E aí, eu achei curioso de poder comentar sobre isso, porque também me ajudou numa reflexão. Quando meu pai perdeu o emprego no final dos anos 90, a gente deixou de ser classe média e foi para uma situação difícil, né? Aí meu pai começou a se alcoolizar, se tornou alcoólatra, teve cirrose, não sei o quê. E aí eu percebi que em 2010, quando eu estava saindo da faculdade, se eu não trabalhasse, estudasse e só fizesse isso para mudar a condição da minha família, condição financeira, ninguém mais ia fazer por nós. E aí dali eu liguei um start e só foquei nisso, só fiz isso. Até hoje, né? Até minha filha nascer e algumas coisas aí, né? Se rebalancearam. Mas esse aspecto de olhar pra dentro é o que você falou, Carol. A gente vive numa vida tão acelerada que a gente não para pra fazer, cara. Não para. E o que foi mais legal agora que você falou, aí me gatilhou. E aí é a frase que quem olha pra fora sonha e quem olha pra dentro desperta. E aí você despertou em alguma coisa que você causou nos outros. Você tava olhando pra fora falando, me fala você, me fala você. A gente nessa situação aqui, ó, tô olhando. A hora que você olha pra cá, fala, opa, tem muita coisa, né? Então é muito bacana a sua história, porque a gente fala dessa parte da vulnerabilidade. No fundo, todos nós, as maiores conexões da vida, elas estão nas vulnerabilidades, elas não estão nas fortalezas. As maiores conexões. O maior segredo é quando eu aprendo o que eu faço bem, que complementa o que você faz bem, e aí a gente juntos potencializa. Sim. Agora, as conexões, elas não estão na fortaleza. Sim. Sim. Olha só. E aí, falando de autoconhecimento, eu quero trazer um ponto aqui do Paulo, porque, curiosamente, quando eu convidei o Paulo pra gente vir conversar aqui com a Carol, o Paulo também tem uma história que ele teve também uma virada pra se autoconhecer. Conta um pouco como que foi isso, Paulo. Muito bacana. Eu acho que se parece um pouco porque isso foi 2014. Em 2014, eu trabalhava num grande grupo, né, aqui do Brasil. Morava em Fortaleza, uma cidade muito bacana. E na época, a gente já vinha há alguns anos rodando alguns projetos de transformação organizacional. E, cara, boa parte desses projetos falharam miseravelmente. Por quê? Porque,
a gente tinha... E o pessoal se perguntava, pô, como a gente está falhando? Se a gente tem a melhor metodologia, se a gente tem a melhor tecnologia, se a gente tem grana e está investindo milhões, literalmente milhões, a gente sabe dos projetos de migração, essas coisas são milhões, e mesmo assim a gente está falhando. E aí eu comecei a me questionar e comecei a fazer esse entendimento, essa leitura de contexto. Eu percebi que no final do dia, encurtando o caminho, eram as pessoas. A gente não estava levando em consideração as pessoas com suas crenças, com seus trejeitos, com suas visões, com suas expectativas de mundo. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, eu vou começar a estudar mais sobre as pessoas. Eu venho da computação, né? Você engenharia, eu cientista da computação, imagina. Eu no início da minha carreira, sério, eu tenho que revelar que no início eu era muito nerd. Eu sou uma pessoa com uma característica... Era muito nerd? Eu tenho uma característica... A Carol acabou de conhecer, não faz isso não. Eu tenho essa característica mais de introversão e tudo, naquelas avaliações que a gente faz. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso me conhecer e conhecer mais das pessoas. E eu achava que o computador ia resolver todos os problemas do mundo. É tanto que quando eu saí de corrente, aos 16 anos, eu tinha aprendido a programar. E o sonho de manhã era que eu fosse ser fazendeiro, cuidar da fazenda. O que é corrente, porque as pessoas não sabem o que é corrente no interior do Piauí. Sabe onde é quando sai da corrente parece que você estava preso, não. Sabe? Corrente é uma cidade. Cidade. Sabe onde o vento faz a curva e um pouquinho depois é lá. Que legal. É lá, é no interior do Piauí, bem no interior do Piauí. Cidadezinha que hoje tem 30 mil, mas na época tinha 15 mil habitantes. Caramba, e eu tive a sorte de aprender, de ter contato com o primeiro computador que chegou, os primeiros computadores que chegaram na cidade. E eu, muito curioso e muito inquieto, aprendi a programar. Quando eu aprendi a programar, eu falei, mãe, esse negócio vai revolucionar o mundo, porque a gente automatiza as coisas, porque a gente cria um programa e o negócio sai fazendo coisas pra gente. E ela, que conversa de computador, isso é máquina de datilografar, vai cuidar da fazenda que é melhor. Então foi uma barreira, sair nessa época, né, de corrente pra Brasília já para estudar isso. E depois, aí voltando para 2014, 15, essa questão de lidar com as pessoas me fez mergulhar um pouco mais profundamente e entender da natureza humana. Porque até então só entendia da natureza do computador, os bits e bytes, né? E nessa ocasião foi quando eu comecei a dar aula, inclusive lá na Universidade de Fortaleza, e no contato com os alunos e no contato com o modelo de operação da faculdade, eu percebi que a educação precisava mudar. Que legal. Não tinha outro jeito para a gente ter pessoas mais preparadas para, como você falou, gerir as emoções. Porque no final do dia, todo projeto, como tem início, meio e fim, tem um cronograma, tem pressão junto. Você vai trabalhar com pessoas que muitas vezes você nunca trabalhou na vida. Então você tem que aprender a conviver com essas pessoas. E no processo de conviver, você tem que aprender a se tornar. Né? Porque você vai se tornando no processo. E aí foi quando eu falei assim, cara, eu vou agora parar de estudar um pouco computação e vou estudar psicologia. E foi engraçado porque eu fui para a faculdade lá de psicologia da Universidade de Fortaleza e o pessoal, não, olha, eu queria fazer um mestrado em psicologia. Ele falou, não, cara, você tá indo na computação. Nosso mestrado é para quem fez psicologia e quer se apropriar mais na parte clínica e tudo. Que tal se você for estudar aprendizagem? E aí foi quando eu entrei em contato com esse mundo da aprendizagem, com a andragogia, e aí conectando aqui para finalizar essa reflexão com a questão do gatilho. O que eu aprendi que me marcou muito na andragogia é que nós adultos, a gente precisa ter gatilhos para realmente a gente colocar nossa atenção e aprender. E aí vou até aproveitar, Carol, e fazer uma pergunta para você. Por favor. Pode? Como criar esses gatilhos? Como induzir esses gatilhos? Ou, se possível, ou devemos esperar que o universo, com suas experiências, nos mostre? O que você pensa sobre isso? A gente não tem que esperar de jeito nenhum. E quando você falou gatilho, olha como a gente está conectado. Porque você começou falando gatilho, né? E uma das metodologias maiores é quando você toma consciência. Então, assim, como é que você pode criar? Primeiro passo, até para autoconhecimento, é tomar a consciência de. Quando a gente parar para notar, e é um pouco de... O problema não é o estresse, ou não é tudo que a gente passa na pressão. É porque a gente não faz pausa para a gente discutir a relação, a gente não faz pausa para descansar, a gente não faz pausa... Até pra cabeça. Então, a hora que você faz a pausa e entende quais gatilhos você já teve, porque eles já aconteceram. Não é que é alguma coisa que você vai criar novo. Sim. Estão acontecendo há muitos momentos, mas a gente tá muito no piloto automático. Sim. Então, a gente já não... A gente virou robôs humanos. E aí, quando você falou que você se apaixonou primeiro pela computação, o que você se apaixonou foi pelo cérebro. Porque o computador, ele imita, e é isso que é a distância entre a tecnologia e o ser humano, é entender que a tecnologia imita o ser humano. Imita. Se ela imita, ela não cria. Sim. Mas ela transforma informações que estão aqui, ó, e ela vai juntando uma coisa daqui, uma coisa de lá. Então, os bits e bytes, a mesma coisa que acontece no cérebro. Quando a gente vai para o cérebro humano, é a coisa mais bonita que eu acho, é quando a gente começa a entender, falando, esse eu posso mexer.
E aí existe aquela palavrinha da neurociência que é a neuroplasticidade. Que é a capacidade que o seu cérebro tem de fazer novas conexões. Então, por mais que eu olhe e tenha consciência de e percebo que tem padrões, o cérebro ama padrão. Pra quê? Pra economizar energia. Se cada hora eu me comportar de uma forma, cada hora eu pensar de uma forma, mais energia. Sim. E já é 20% da energia de todo o corpo. Imagina se cada hora eu ficar mudando. Isso gasta. Sim. E se tem uma coisa que eu aprendi na engenharia, poucas coisas. A principal delas, a energia é escassa. Sim. E se você gasta no lugar errado, e hoje em dia a nossa atenção está muito dispersa, a gente desfoca. Então, para a gente entender gatilho, primeiro de tudo, é tomar a consciência. Depois que eu tomo a consciência, aí a gente bota uma das primeiras palavrinhas de ouro que eu quero botar aqui, intencionalidade. A intencionalidade eu vou começar a prestar mais atenção toda vez que isso acontecer, até para ver a minha reação. Se eu entendo a minha reação, eu tenho a capacidade de ter neuroplasticidade para ir mudar comportamento. Mas porque eu tive a intenção de... É mais forte. É mais forte. E aí você vai ter que ter autorresponsabilidade, que é a segunda palavrinha. Por quê? A vida não é o que te acontece, a vida é o que você faz com o que te acontece. Então, gatilhos estão acontecendo. Mas se eu tomo consciência deles e se dali eu falo, quero mudar. Ou, nossa, toda vez que eu tenho aquela reunião, aquilo me gatilha. Toda vez que aquela pessoa chega perto de mim, neste projeto, eu percebo que eu mudo. Ou que eu sou cobrado eu percebo que o meu padrão... Bom, são gatilhos. E aí o último é... Mas tudo que você faça com intencionalidade, com essa autorresponsabilidade, a responsabilidade é sua... Faça com o sentido, que é o propósito, que é uma das palavras que eu mais gosto, apesar de muito distorcida. O de propósito, faça com um sentido por trás de tudo que você faz, que aí você bota a valência da emoção. A emoção, ela é muito mais forte do que a razão. E é isso que a gente precisa começar a quebrar paradigmas em projetos e empresas, por isso que se conhecer antes, juntar a equipe que vai trabalhar em algo que nunca participou e você... fazer com que eles tenham pelo menos uma integração, mas também algo de pressão, porque na hora que tá tudo bem, tá tudo bem. Na hora que vem a pressão é que você conhece as pessoas ali, que um pode magoar o outro e tal. Então, essa preparação, o planejamento, é uma das fases mais importantes que tem no projeto. E você tocou numa palavrinha que é autorresponsabilidade, né? Que aí tem o conceito de locus de controle, inclusive, né? Interno e externo, né? O lance de você olhar uma situação e você tentar observar o que é força externa, o que é força interna, é um negócio que exige também que a pessoa saiba que isso... Você precisa tentar desenvolver isso. É um negócio que... né? E aí, você falando dessas coisas, me faz pensar assim, autoconhecimento e depois autorresponsabilidade, né? Como que a gente consegue fazer uma pessoa parar e falar assim, tudo bem, eu preciso começar a olhar para dentro, porque no dia a dia é tão difícil a gente conseguir, inclusive, atribuir valor a isso. Do tipo, sim, tá na hora de olhar para dentro. Eu vou dar um exemplo. Eu tô com um negócio comigo, que eu não sei o que é. Eu falei pra minha esposa que eu preciso voltar pra psicóloga. Fato. Preciso voltar. Que bom. Eu tô com um negócio comigo que assim, alguém manda WhatsApp pra mim, mensagem de voz, eu não consigo abrir. Eu vou deixando acumular. Sim. Que isso aí? Bugou o Veronese, gente. Deu um bug aqui, gente. Bugou. E, claro, tem essa gatilho. Ó, autoconsciência. E depois assim, então, já saquei isso. Mas assim, tá, por quê? Daí eu troco uma ideia, porque minha esposa é psicóloga, né? Por casar comigo, né, gente? Tem que tentar, né? E aí, eu fico tentando entender essa parada. E assim, hoje eu consigo parar e pensar que algo está acontecendo. Porque as coisas na minha vida me levaram a isso. E também ter casado com uma psicóloga me ajudou a entender algumas coisas, né? Carol, o que você acha que seria importante para quem está escutando a gente fazer como primeiro passo, uma prática mesmo, uma rotina, um ritual, para começar a entender sobre si, cara? Você deu várias respostas. E aí, queria até ouvir sua opinião depois, Paulo, porque... Muito legal, e eu acho que você vai chegar ao número 1 rapidinho aqui, e a gente tem essa missão aqui de ir no ano de 2026. Não, temos, porque como você se coloca no contexto é muito mais fácil. Então eu até vou te usar como cobaia. Você Por favor, pelo amor de Deus, faça isso. Antes de usar o Veronese como cobaia, é muito legal que você já deu algumas respostas. Primeiro você pergunta assim, como que a gente pode fazer o outro se interessar? Como que a gente não faz nada?
você se colocando na situação de, assim, falar, sabe, eu tava prestando atenção, e aí eu acho que eu tenho que voltar pra terapia. Porque isso aconteceu, você já tá pensando sobre algum comportamento seu. A gente não muda ninguém, a gente. A pessoa precisa, ela ter esse clique. Aí você fala assim, cara, mas eu tenho um funcionário que não tem o clique. E o que eu faço com esse funcionário que nunca tem esse clique? Ou eu tenho um chefe que eu não posso falar pra ele, vamos lá, tal. Então, primeiro você vai fazer perguntas. Por isso que perguntas realmente é algo, até pra filhos, tá? Você que tem agora uma filhinha, você tem filhos? Tenho. Quantos anos? 25. É isso. Já acabou que eu vou ser avô, já. Teve com 14. Exato. Que isso? Depois eu conto a idade. Então, 25 e a sua agora é bebê. Bebê, tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. De 25 a 1 ano e 3 meses... Rapidinho. Um beijo, filha. Você vai estar assistindo isso daqui a alguns anos? Tá bom, então estamos aqui na sessão... Na sessão... Filhos, né? Filhos. 1 ano e 3 meses, eu tenho de 5, eu tenho de 9, eu tenho de 11 e temos de 25. Então a gente pega todas as idades aqui, né? Os pais estão errando muito em botar afirmativas, o que pode, o que não pode. Hoje em dia já não é nem o que não pode, pode tudo. Uhum. Mas a gente precisava fazer perguntas. Igualzinho, a gente precisa fazer com quem a gente acha que precisa se conhecer mais, não dar respostas, mas instigar perguntas para que a pessoa pense sobre o que ela está pensando. Então, primeiro eu te falaria, acabou de receber uma mensagem agora, chegou e é áudio. Qual que é o seu sentimento? Me conta. Fala, não quero ler, né? Eu não quero ouvir. Fala mais sobre isso. Mas e a emoção, né? Então, mas por que você não quer ouvir? Não sei dizer, cara. Não sabe? Sei. Eu sei que pode ser que seja alguns receios. Talvez uma quebrada de expectativa. Opa, bom. tá vendo? Ó. Né? Então, é uma quebrada de expectativa. O que significa uma quebrada de expectativa pro Veronese? Significa vir diferente do que eu tava esperando que viesse. E assim, se vier diferente, o que pode acontecer? Eu posso ficar chateado. Então, você pode ficar chateado. Então, você gosta de ficar chateado? Não. Até por conta de uma personalidade sua, ainda uma parte de processo. Pô, faço tudo pra dar certo. Trabalho e estudo bastante, né? Aliás, faço mais do que a média faz, né? Porque todo mundo que eu perguntei o que faz e gosta, todo mundo adora alguma coisa. E eu pensei, é isso que eu faço. Então, se eu faço isso, eu tenho que ser bom nisso. E se quebra a minha expectativa, será que não é um feedback pra mim? Que, assim, alguma coisa que eu fiz no processo foi errado? Como é que você fica quando alguma coisa no seu processo, no seu trabalho ou no seu estudo sai um pouco? Então, isso eu consigo me lidar bem. Mas é realmente com pessoas. E para cada grupo de pessoas que vê essas mensagens, são expectativas diferentes e do mesmo jeito eu não consigo lidar. Às vezes não é nem sobre ficar chateado. É alguma espécie de preguiça também. Preguiça? Eu tenho um negócio de preguiça também. Era isso que eu ia te perguntar. São todas as mensagens de mesmas, tipo, é só do trabalho ou não? É também é qualquer uma? É geral. Eu tenho, talvez seja uma exaustão. Eu tenho tentado pensar a respeito disso. Talvez seja uma exaustão, porque a gente balança tantos pratinhos, né? Sim. Que eu não quero, saca? Eu não quero gastar mais energia com isso. Tá, então sem pensar agora é sem pensar, tá? Só completa a frase. Tá? É sem pensar. E se vier uma coisa nada a ver na sua cabeça, você vai falar do mesmo jeito, tá? Tá bom. Mensagem de áudio pra mim é... Ó, já pensou. Porque assim, não... Caralho, olha só, olha só esse estudo de caso acontecendo ao vivo aqui, cara. Aproveite, porque isso aqui não é todo dia que você vai ver isso aqui, não. Isso aqui tá muito fechado. Aqui é vulnerabilidade, abertura. Estamos praticando o que estamos falando. Espaço seguro. Estamos falando, vivendo. É isso. Mas você percebe que tem coisas que você tá falando assim, eu tô tentando acessar, mas eu acho que você tá cavocando. Eu acho que é mais simples do que você imagina. Pode ser. Até porque quando você falou preguiça, aí você saiu do incômodo, saiu tal, falou assim, tô exausto, tô cansado. E aí você começou falando que o trabalho, o estudo tal, acho que você tá começando a... Então, é isso que eu quero só te guardar até pra gente continuar. E aí a gente não expor mais aqui e tal. Que quando a gente não consegue responder de bate-pronto, a gente não consegue tal, é porque aquilo ou a gente tá pensando demais e tá tentando achar causa. E às vezes ela não é nem tão importante. Às vezes a gente se prende muito na emoção. Eu preciso descobrir, quando eu descobrir eu me liberto. E às vezes eu detesto áudio. Áudio me cansa. Por que a pessoa não é mais prática? O WhatsApp não é feito para áudio.
Tanto que a gente bota 2.0, o cérebro ele cansa mais ainda. A gente está ensinando a acelerar. O WhatsApp é feito para escrever ali rapidinho. Eu te perguntei uma coisa, me responde. Então, só pensa que sua primeira resposta pode não ser a chateação e nem a quebra de expectativa. Porque quando a gente começa, a gente até fala, é isso, tal. Quando você vai indo, você fala, não, mas espera aí. É com a minha família também. Não é uma quebra de expectativa da minha família, que aí vai perder tempo. E aí é isso que eu quero, que junte, porque não é uma coisa só. E a gente tem uma tendência agora de ter respostas rápidas. Sim. E aí essas respostas rápidas são shortcuts, que aí a gente até dá uma... fui na terapia, falei, tá tudo bem. Não, é assim, é assim. Cara, deixa eu entender o contexto. Isso aí é só consequência. A causa é muito antes disso. Só que eu não preciso achar a causa disso, eu preciso achar a causa da minha exaustão. Sim. Boa. Uau. Carol, vou aproveitar que você falou dessa palavra shortcut, né, atalhos. A gente sabe que, cara, desenvolver habilidades humanas com atalhos talvez não funcione muito bem e talvez nunca vá funcionar. Como, eu não diria convencer, porque a gente não convence as pessoas, mas como de alguma maneira influenciar as pessoas, orientar as pessoas para escolher outra coisa que não sejam atalhos. Porque, como você falou, e principalmente a nossa cultura aqui no Brasil, eu observo muito isso. A gente está sempre buscando um atalho para as coisas. Boa. E quando se fala de habilidades humanas, infelizmente, né? Quando eu mergulhei no mundo da educação, da aprendizagem, principalmente de adultos, aí ficou muito claro, você falou dos pais e tal. Cara, ficou muito claro para mim que os pais precisariam estudar a aprendizagem para poder exercerem o papel, né, que eles têm ali de educadores também dos filhos. E na escola, infelizmente, até hoje, a gente, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, ainda é muito raro ver o desenvolvimento dessas habilidades humanas, né? As pessoas estão sempre buscando atalhos. Como superar isso na sua perspectiva? É possível superar? Se é possível, como a gente poderia fazer isso? Principalmente no contexto das empresas. Estão ouvindo aqui a gente, executivos, líderes de equipes de negócio, que convivem com isso, né? Que convivem. Boa. Eu adoro falar na prática, então eu vou devolver uma pergunta para depois fazer essa resposta, porque eu acho que a gente sempre tem, que eu falei sobre perguntas, né? Nos projetos que hoje vocês lideram, eu ia até falar na sala de aula, né? Quando vocês veem que uma pessoa ela não usa o atalho, porque atalho ele tá cada vez mais, e é óbvio, aqui a gente não precisa, tem um livro bárbaro que se chama Sociedade do Cansaço. Sim, que eu gosto muito desse livro, muito. Porque antigamente a gente estava numa sociedade onde tinha muito limites, então era uma sociedade que era podada e era uma sociedade que era muito restritiva. Nós viemos de épocas que a gente tinha uma restrição. Isso acabou e o cérebro a gente chama de mismatch. O cérebro não foi preparado para o que a gente está vivendo hoje. Então é natural que ele tente se adaptar. Então, você fala assim, dá para a gente mudar isso? Sempre dá, porque tem neuroplasticidade, porque o cérebro não quer gastar tanta energia, mas a gente está numa sociedade que está impondo a gente para toda hora falar sobre qualquer assunto, porque as informações elas estão aí, porque eu dou um Google ou hoje eu pergunto pro ChatGPT, ele me responde na hora, então todo mundo sabe de tudo. Então, dá. Então, a minha pergunta é, quando vocês estão em projetos e vocês percebem pessoas que não estão, vamos pegar só a exceção, não indo para um caminho mais curto, elas são mais profundas. Me falem características dessas pessoas ou desses projetos que fazem com que essas pessoas elas sejam dessa outra forma. Existe um padrão que vocês conseguem perceber na diferença entre muita gente que tenta e algumas pessoas que são mais profundas? Ou vocês mesmos? Sim. Existe, eu percebo um padrão, e é um padrão que, inclusive, hoje, né, simboliza para mim uma das habilidades mais importantes, que é a capacidade de aprender, mas antes disso, são pessoas curiosas. Na maioria das vezes que eu observo essas pessoas que conseguem sair do outro lado e tal, são pessoas curiosas. São pessoas que estão querendo, com muita vontade, é uma coisa muito natural delas, elas buscarem saber mais sobre as opções que ela tem à disposição para se trabalhar. Maravilhoso. Você tem alguma outra característica? Não, interessante. Eu tô pensando mais nas situações de frustração que eu vivi, mais em sala de aula, né? Não em projetos. Por exemplo, você pega uma ferramenta incrível de no-code como o Lovable, né? E aí você mostra para uma galera e a galera pega e fala, legal, é isso? Meu Deus, como é só isso? Gente, já volta. Gente, tá uma coisa muito errada aqui nessa sala. E aí você vê que tem um grupo que não entendeu e tem um grupo que realmente viu que aquilo ali é uma baita oportunidade de disrupção mesmo de mercado, né? E aí o que eu vejo, nessas pessoas, elas têm repertório,
Elas tiveram uma construção diferente, eu acho que principalmente social, pessoas que interagem bem, coisa do tipo, e são pessoas curiosas que estão interessadas em aprender. Então, isso que eu vejo como esse perfil. Né? E aí vocês dois deram as respostas. Por isso que é maravilhoso esse bate-bola e fazer perguntas. Porque num ambiente onde eu estimule a curiosidade, é mais do que criatividade. Porque criatividade também ainda é um tabu. Todo mundo que tem um repertório maior do que... Imagina se eu tenho pais que só gostam de futebol. E desde pequenininho só me levam no estádio de futebol e só veem futebol no final de semana e só me instigam. O meu repertório fica muito pequenininho. Isso não dá margem para criatividade. Sim. E não dá margem nem para curiosidade, que é o que vem antes da criatividade. Sim. Então, em ambientes onde, muitas vezes, quem está fazendo as perguntas erradas é o líder desses projetos. É o líder da sua área que quer uma resposta mais pronta ou mesmo rápida. Que o que está estragando muito é a rapidez. Então, a pessoa procura uma resposta certa. E o que a gente deveria, é o que a gente começou falando aqui, de um ambiente com uma segurança psicológica que eu possa errar. E que eu possa ir lá e falar assim, olha, vamos aqui começar dando sugestões, por isso que brainstorming. Só que aí tem uma dica muito legal que a gente dá muito treinamento. Você nunca faz um brainstorming falando, o que vocês acham? Porque se tiver um líder na mesa, não vai. O cérebro tem neurônio espelho. E aí você falou uma coisa, já mudou o que eu ia falar, porque você é meu líder. E eu falo, então deixa eu ir mais ou menos pra cá. Isso não é brainstorming. Você tá copiando o que a outra pessoa e tá sendo influenciado. Isso a gente já fez vários exemplos. Então, post-it, escrevam. Pensamento de grupo, né? A gente tem que estimular. Porque aí você vai vendo que aí é uma colaboração. E quando é uma colaboração, que aí você falou uma palavrinha, assim, aí eu percebo que as pessoas querem ir mais no grupo. Precisa ter, a gente não nasce sozinho, o cérebro é social, é complemento. Então, quando eu instigo a pessoa a pensar sozinho, pensamento crítico, é o pensamento dela. Quando eu falo, agora fala, e o outro fala, aí é complemento. Fala, que legal, eu não tinha pensado nisso, mas eu já tô me comparando ao que eu pensei, e não ao que eu construí a partir do que você pensou. E isso muda tudo. Então, o que a gente tem que fazer é instigar e preparar o ambiente, e muitas vezes, com ferramentas que a gente acha que está dando 2 passos para trás para chegar numa solução, mas eu garanto, a gente não vai chegar em uma solução, a gente vai chegar em possibilidades. E aí, possibilidades é maravilhoso, porque aí tem uma possibilidade de eu nem ter pensado naquilo como uma resposta. Tem muita gente muito sabichão aí, né? Então, assim, mas como é que você fez para... E aí eu iria 3 perguntas mais fundo. Mas como é que você chegou nisso? Porque isso é... E quando a pessoa ela entender que ela é rasa o suficiente para não ir na 3ª pergunta, ela vai começar a falar, putz... Talvez o gatilho. Talvez é um gatilho de... Verdade. Então, eu acho que existem maneiras, mas claro, sempre você primeiro faz uma conexão de confiança, e essa palavra precisa entrar no nosso jogo aqui, porque está faltando muito em empresa hoje uma relação de confiança, e não existe relacionamento sem confiança. Não existe. Não tem nada sem confiança. Não tem nada. Nada, nem no aspecto pessoal, familiar, nem no trabalho, nada. Respeito e confiança não tem. E aí a gente põe um monte de gente em projeto para trabalhar junto que nunca se viu. Sim. E aí qual que é a relação de confiança que essas pessoas têm? Então, passo para trás. Essa é uma preocupação, inclusive, que é o que a gente tem sempre nessa parte da gestão da mudança, que é um outro tema que a gente trabalha bastante junto com a gestão de projetos. Porque a gestão da mudança ela vem um pouquinho antes do projeto justamente para isso. Para a gente tentar construir esse espaço, essa ambiência, Perfeito. Para isso acontecer. A gente trabalha isso lá na Ultragás e está fazendo isso, inclusive, num dos projetos que a gente está fazendo isso, porque não dá, o pessoal parte do princípio de que as pessoas, bota aí todo mundo junto, que eles vão se resolver. Cara, somos indivíduos com nossas crenças, vieses, emoções, experiências. Só disso aí já daria um caos. É isso. Então, se você não organizar o caos... Fórmula para o caos. É a fórmula para o caos. Então, você tem que ter um mínimo de organização. Para que as pessoas consigam, pelo menos, dar os próximos passos. Perfeito. Muito bacana, Carol, muito bacana. E uma coisa que eu quero trazer aqui, porque o tema neurociência, ele ficou muito forte nos últimos anos. Eu lembro que eu segui alguns... Esqueci até o nome do Neurovox, do YouTube. Eu comecei a ouvir, não sei o quê, então é um tema super interessante. Inclusive no livro da Carol, que daqui a pouco a gente vai falar do livro. Mas eu gostaria de saber, Carol, aqui no livro você comenta sobre a dose, né? Que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina.
O que você acha que é importante as pessoas saberem sobre a dose para conseguir lidar melhor com as emoções de fato? Para explicar para o Paulo, vou falar, quando eu fui para a França e eu comecei a pesquisar sobre felicidade. Aham. Porque de onde vem a dose, né? Tirou a dose e tal, né? A dose são os 4 neurotransmissores da felicidade de fato, né? E a gente apelidou de dose com esse acrônimo porque entre o remédio e o veneno, a diferença tá na dose. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas precisam saber. Os 4 neurotransmissores da felicidade podem trazer a infelicidade. Boa. Se a dose for errada. Quando eu fui para a França e comecei a pesquisar, eu fui para fazer um MBA, que quando eu cheguei lá, eu falei, tá bom, a teoria tá maravilhosa, mas qual que é a prática disso? E aí, na neuroplasticidade, 70% do aprendizado, e você sabe bem disso, você tem que botar na prática. Não adianta ler um livro e você só ler o livro e depois você não ensinar alguém ou não colocar na prática. A melhor forma de aprender é eu ensinando depois que eu entendi aquilo, né? Mas eu falei, deixa eu ir pesquisar na prática o que é felicidade. Então a teoria estava... E aí eu comprei a passagem, dei a volta no mundo e fui perguntando em cada lugar onde eu parava, o que é felicidade para você, o que é felicidade para você. Com um objetivo muito pessoal. Tinha acabado de perder meu pai, mais de 10 anos de mercado financeiro, uma carreira, eu fiz MBA de finanças na FIA, depois eu fiz International MBA na FIA, depois eu fiz... Falei, já tava, o técnico já tava... Falei, cara, o que é essa tal da felicidade? E eu fui meio que para ouvir respostas e cada lugar onde eu parava, assim, culturalmente é muito diferente. Camboja, Vietnã, Laos, Dubai, China... Mas as respostas eram muito parecidas. E eu falei, a felicidade tem padrão? Olha a engenharia ali. Então, eu falei, todo mundo respondia que para ser feliz, ninguém queria ser feliz sozinho. Todo mundo queria ser amado. E isso é independente do país que você tá. Independente da situação que você tá vivendo. Você quer ser amado. Por isso que famílias que tiveram um suporte na base, têm uma tendência a eu querer buscar relações boas. Isso não quer dizer que famílias que não tiveram a base, elas estão fadadas. Tem a neuroplasticidade. Às vezes a gente vai no contrário disso. Mas eu preciso querer. Depois, não bastava só ser amado, que aí foi a quebra, assim, eu falei, bom, tudo bem, ninguém é feliz sozinho, já diria a música, tá tudo, né? Mas a segunda é ser ouvido. E o ser ouvido, aí fez um sentido absurdo de... Não basta só as pessoas gostarem, eu preciso causar impacto. Então, em um projeto, além dessas pessoas, cada uma tem um talento, ou que elas precisam mostrar e precisam ter esse feedback de que elas estão sendo importantes para aquilo que elas estão fazendo. E a gente está com uma cultura de empresa que feedback é muito só apontar erros ainda. Eu só te chamo quando tem alguma coisa errada. Não, eu preciso fazer vários reforços de que, cara, isso que você falou contribuiu muito. Porque isso vai dando confiança na pessoa, autoconfiança. E quando tiver alguma coisa errada, eu preciso falar e ela vai aceitar muito mais depois que eu já tive essa relação. Mas o terceiro, que são os 3... era mais interessante ainda, porque além dela ser amada, além dela ser ouvida, ela era poder errar, é a vulnerabilidade. Todo mundo erra. Só que a gente está numa sociedade que a gente fica se comparando agora e parece que está todo mundo perfeitamente feliz e só você é o desgraçado que ainda não tem, ou só você que não sabe o que você gosta ainda, ou só você... Você fala, cara, eu sou um peixe fora d'água aqui. Não. É que as pessoas não se mostram, elas têm medo de se mostrar. Então, essa de ser amado, de ser ouvido, que é o senso de pertencimento, e o poder errar, tornam o tripé da felicidade. E quando eu voltei pro Brasil, eu falei, será que tem algo científico por trás dessa descoberta? Que foi aí que eu fui para Santa Casa e me deparei com os 4 neurotransmissores, que toda vez que você se sente amado, respeitado, que você está causando impacto e felicidade no trabalho, é quando você se vê evoluindo no seu trabalho e contribuindo com os seus talentos pelo que você faz. E quando você acha que você está num ambiente de segurança psicológica e que você pode errar, e não é nem errado, tipo, nossa, que erro. Não, eu posso falar o que eu penso e a gente vai cocriar aqui juntos, eu estou liberando a dose certa. E aí solta uma dopamina gigante com a intencionalidade. Lembra da palavrinha que eu te falei que era a primeira? A dopamina não é a do prazer. A dopamina é da intenção. Toda vez que eu penso, falo, quero que aconteça isso, boto um objetivo, tá liberando uma dopamina deliciosa.
Dopamina do mal, comer muito, beber muito, tudo que eu faço em muito excesso para fuga também libera uma dopamina. O problema é que depois você não volta no seu basal e você está acabando com o seu circuito de recompensa. E aí a felicidade passa a ser pela falta. Então, eu vou atrás de porque me falta e não porque eu estou transbordando. Então, a dopamina é o objetivo, quebrar esses objetivos e ter a intenção. A ocitocina é o social, é o do relacionamento. A mãe libera ocitocina quando ela está tendo o filho para essa parte de amamentação. A ocitocina é a gente se olhar e falar, a gente se parece, vocês dois, então ocitocina na veia, assim. Uau! Né? Gêmeos, tá? Mas ocitocina é eu olhar as semelhanças e falar, faz parte aqui. Sim. Toda a parte de senso de pertencimento e tal. E do abraçar mesmo, de estar junto, do grupo, é importantíssimo. Importante, rede social não libera ocitocina. Não. Então a gente fala assim, eu tenho não sei quantos mil seguidores. Seguidores e não amigos. Uhum. Ponto. Uhum. Serotonina. Serotonina é o da felicidade propriamente dito quando eu atinjo algo. E aí me dá aquela sensação de gratidão. Mas eu atinjo algo que tenha a ver com os meus valores. E olha a importância do autoconhecimento para eu estar linkada com a minha base. Aí eu falo, uau, é a serotonina certa, é ali e tal. E tem muita gente com falta disso porque tá com uma incongruência do que você pensa, do que você sente e como você age. Eu tô num ambiente tóxico. Não vai ter. Uhum. Acabou. A dose tá completamente errado. E a endorfina a gente chama de morfina natural, que é o que me dá resiliência. Então, quando eu me machuco e eu tô jogando, é a endorfina que faz eu continuar, porque eu tô lá e tal. Mas é a do movimento. Então, quando eu tô com muito medo, tem muita gente que fala assim, Carol, por que eu dou risada? Meu filho mesmo. Mãe, por que eu dou risada quando é uma coisa séria e eu tô nervoso? Porque seu cérebro, ele faz você dar uma relaxada para aguentar isso. Isso é liberação de endorfina. Uhum. Então, toda vez que você tem a dose certa, você consegue dar uma equilibrada e falar assim, está congruente. Eu falo muito essa palavra. Se você quiser saber se você tem people skills, que a gente vai falar daqui a pouco, né, dos soft skills, né? Se eu tenho a parte comportamental, socioemocional equilibrada, é que eu tenho congruência entre o que eu penso e o que eu sinto. Uhum. Se eu não tenho, eu estou vivendo em conflito. E esses são os meus principais gatilhos negativos. Conflitos de o que eu penso e o que eu sinto estão incongruentes. Eu falo que a minha família é importante, mas eu não tenho tempo para minha família. Uhum. Incongruência. Eu falo que o trabalho é importante, mas eu tô tão exausto que eu não aguento mais levantar da cama para fazer a próxima coisa. Incongruência. Então, existem várias maneiras da gente checar isso. Então, a dose são esses 4 neurotransmissores tão importantes, mas que, se mal trabalhados, é igualzinho uma dose de remédio que você bebe muito. Ele, em vez de remédio, ele se transforma em veneno. Uau. Ô, James, Uau. Eu tô com várias perguntas aqui, o tempo não vai dar. O tempo não vai dar, eu já vi que... Ai, que bom, vou voltar em 2026. Você vê que em 2026 vai ter outra dose. Vai ter outra dose. Outra dose com a Carol Garrafa aqui. Não vai... Dose com a garrafa? Caraca. Gente do Uau, céu. Não, uau. cara, não. Assim, baita aula, né? O pessoal tem que pegar, anotar, né? Inclusive, você que tá assistindo do outro lado, tem 2 coisas que é importante comentar. Pega, abre aí o Spotify, dá 5 estrelas, que é importante para isso chegar em mais pessoas. Compartilhe direto na plataforma. Se estiver no YouTube, compartilhe direto na plataforma também. Curta e deixe num comentário aí, gente. Que insights você tá tendo a respeito dessa nossa conversa? Porque eu tô tendo vários aqui, né? Inclusive, quando ela falou da dose, falou da serotonina, quando não tem um match ali de valor entre o que eu tô fazendo e onde eu estou, que é, por exemplo, o fit cultural. Total. Né? A gente faz esse exercício em algumas aulas, inclusive, de, cara, vamos buscar os seus valores e agora vamos buscar os valores de onde você tá. Será que tá dando match? As pessoas saem tristes. Sai. Na grande maioria das vezes. Mas, cara, fala aí, faz a pergunta que você quer fazer, pelo amor de Deus. Tem um monte de pergunta aí. Inclusive nessa linha, né? A gente sabe que, cara, a gente tá colocando foco muito na pessoa aqui. Mas a organização, ela tem sua estrutura. Com valores, Sim, com cultura, que, dependendo da organização, já existe por décadas, né? Organizações familiares por décadas. E a gente sabe que mudar a estrutura é super desafiador. Mas seria possível, Carol?
Como não existe coincidência, nada por acaso, tudo faz sentido, que essas são as minhas 3 frases atrás, não só é possível, como eu acabei de passar, antes de vir para cá, estava num comitê de crise, né? Uhum. É possível, mas precisa ter liderança. E eu falo assim, quando você tem uma escada, e aí tem muita empresa que investe muito em treinamento, e é para continuar investindo. A gente já tem provas que é. Uhum. Mas, às vezes, investe assim, os líderes não querem, eles não têm tempo, eles são tomadores de decisão. Exatamente. Mas a base, a gente vai treinar aqui, ó. Parece pão e circo, né? Sim. Só que é como se você tivesse uma escada e você estivesse sempre limpando essa escada da metade para baixo. E o líder vai lá e suja. E o líder vai lá e suja. O que vai adiantar você ficar? Aí não adianta nada mesmo. Excelente então, metáfora. A mudança cultural, ela parte da liderança. E aí eu parafraseio Peter Drucker, que vocês que gostam, e confusão, fricção e baixa performance acontece naturalmente em qualquer organização. Todas as outras precisam de liderança. Então, para você ter uma mudança cultural, precisa ter líderes certos que comprem isso. E os principais estudos hoje em dia, e tem uma pessoa hoje que está revolucionando mesmo, porque ele trouxe bem-estar como dados. E quando você junta isso como dados da Universidade de Oxford, e ele está trazendo para as empresas o quanto o bem-estar representa em termos de ROI. Uhum. E a grande descoberta com uma outra professora da Pensilvânia é que quem muda a cultura são os líderes, mas que o pessoal de gente, ele é só como se fosse um guardião. Uhum. Mas quem muda é o líder de cada área. Uhum. É como se fossem mini empresas ali. A relação está acontecendo ali, relação né? As relações estão acontecendo ali. Então, ele é exemplo e ele é o dia a dia. Então, ele precisa comprar isso. E aí, quando a gente faz uma mudança cultural, precisa vir de cima. Modeladores de comportamentos. É isso. Fantástico. E aí eu quero trazer aqui algo curioso. Uma grande farmacêutica, que foi cliente da SMR, uma das maiores do país. A gente estava num projeto de implantação de um sistema de gestão, um RP. E aí, o time tava assim, super over, ninguém tava se aguentando, cronograma atrasado, tudo dando errado. Cheguei e falei assim, pra líder, né, que tava à frente do projeto por parte do cliente. Falei, eu acho que é legal a gente dar uma parada e fazer algumas sessões de yoga. Meditação, guiada, não sei o quê. Cara, ela falou assim pra mim, Veronese, você tá de sacanagem. Cronograma atrasado, você vai querer parar o pessoal pra relaxar? Falei, não, mas existem pesquisas que mostram aumento do desempenho pós-sessões desse tipo, não sei o quê. Cara, a gente entrou numa discussão ali e o que acontece? Nós, como consultoria, a gente fala, só que o cliente acata se ele quer, né? Sim. Não aconteceu. Então, quando eu ouço esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, eu vejo da importância disso ecoar para alcançar mais gente, para esses líderes entenderem que se eles não patrocinarem a parada, não vai acontecer. Não vai acontecer. Sim. No mercado se observa, Carol, essa mudança de paradigma já acontecendo ou ainda está distante ainda desse foco das organizações? Você que anda por muitas empresas e tudo, eles já praticam isso, já começam a falar mais sobre isso, por exemplo, nos boards, de trazer líderes mais preocupados com as pessoas, ou ainda é muito baseado na parte técnica e na parte da lealdade dessas pessoas? Depende muito, porque tem de tudo. Tem aqueles que não saem do posto, então quando são líderes já muito antigos, mudar comportamento, a hora é igualzinho você ter uma avenida pavimentada, que você já pavimentou várias vezes. Você fala assim, volta pra terra um pouco e vamos reconstruir. A pessoa fala, não. Então, esses ainda têm um problema ali de paradigma. Mas vejo muitas empresas mais abertas, onde o líder ele dá um pouco, ainda mais empresas familiares, dando espaço e falando, eu tenho a preocupação mas eu sei que eu preciso. E na hora que começa a soltar um pouco e ver que tem um movimento, ver que tem fôlego. E ver que isso é uma coisa bacana, né? A gente estava passando exatamente por várias transições. Eu tenho 2 exemplos muito bons. Uma é grande empresa de engenharia. Imagina, 60 anos quase. Uau. E aí, todos os do conselho ali, com uma cultura muito familiar e muito bacana. Assim, só que, mesmo uma cultura muito bacana familiar, você não demite mãe e pai. Você não demite irmão. Então, você vai deixando ali acumular. Então, a cultura que era para ser muito bacana, passa a ser muito de comodismo. E aí, as pessoas já não se esforçam tanto. E aí, chega uma nova geração e fala, peraí,
a gente precisa dar mais resultado, a gente precisa ver onde a gente quer entrar, não quer tal. E aí começa a acontecer, falando, não, mas a gente não pode trazer ninguém de mercado, porque nossa cultura é familiar, então vem de berço. A gente forma pessoas aqui dentro. Lindo. Mas às vezes você precisa trazer um líder que dê uma sacudida. Então foi isso que a gente fez. Bota e você, CEO, você vai ficar olhando e você vai ser o cara que vai ensinar a cultura para essa pessoa. Mas essa pessoa vai ditar agora ritmo. E aí deu super certo. Do outro lado, uma grande empresa de saúde que tinha um ambiente muito tóxico de comando-controle. Uma cultura completamente de comando-controle, comando-controle, comando-controle. E comando e controle se acham culpados. Sim. A gente mudou completamente, numa chegada de um CEO novo. E aí, uma cultura colaborativa se acham aliados. E aí, você muda completamente. Mas você precisa ter uma disposição de primeiro olhar para dentro, para depois falar assim, e agora? Que isso exige energia, esforço e exige time. O líder é o responsável, mas ele não faz sozinho. E eu acho que ainda tá engatinhando o líder que tem a coragem, ele ter um time forte para sustentar. E do outro lado, quem acha que tem uma cultura supostamente boa, mas é uma cultura antiga e que precisa renovar. Ou seja, tem espaço, muito espaço ainda para desenvolver esse... Muito espaço. Fantástico. Muito espaço. Mar azul ainda. Mar azul. Eu imagino. Porque, nossa, a gente passa por empresas que o pessoal fica falando de IA. A gente vai falar disso pra gente seguir. Mas eu vejo empresas que são, assim, faturam quase bi e não tem tecnologia nenhuma. Não usa nem o sistema de gestão que tem em casa. Sim. Do ponto de vista comportamental, está muito longe de estar adequado para conseguir acolher a nova geração, por exemplo. Né? Uma organização de comando e controle, um jovem não entra. Um jovem não entra. Vai repelir os jovens. Né? E aí, capacidade de inovar também fica travada, entre vários outros aspectos. É isso mesmo. Mas vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês, obviamente, vão... Se vocês vivem em São Paulo... se vocês viviam em São Paulo no início dos anos 2000, vocês vão se lembrar da mãe de Ná, que fez as previsões com a Chiplásia cair. Não sei se lembra. Até hoje eu vou lá treinar na bio e eu vejo e falo, pô, eu entro rezando. Oh, meu Deus do céu, não cai não, eu tô treinando hoje aqui. Já é um milagre, Jesus. Vamos fazer então uma sessão Mãe de Ná para 2026 e nos próximos anos. Tendo, Carol, aí em vista a entrada cada vez mais forte da inteligência artificial nas companhias, o que você acha que é importante para um líder conseguir manter ali a sua posição, mesmo toda essa mudança que está acontecendo com inteligência artificial, tecnologia, coisa do tipo? Tem alguma skill, algumas skills comportamentais que você fala, cara, é centro para conseguir se destacar? Elas chamam people skills. Pronto. People skills. Pronto. E aí entra aqui, ó. Entra aqui de ladinho, ó. Câmera, pega aqui, ó. Entra de ladinho. Mas por que people skills? E por que não person skill? Porque não é da pessoa. É algo que a gente precisa fazer em conjunto. Isso eu não Olha sabia. Que coisa legal. É legal isso, hein? People skills, porque qualquer ser humano precisaria ter, mas nenhum ser humano consegue se desenvolver sozinho. Então, eu preciso de pessoas ao meu lado, isso é fundamental, mas para eu ter pessoas ao meu lado, primeiro eu vou olhar para mim. Então, assim, a gente vai fazer uma formulinha. Self-awareness. Se você estava com o papel e a caneta, essa é a hora, tá? Self-awareness é tomar a consciência de 2026, eu vou olhar ao meu ambiente e vou começar a tomar nota. Não vou só pensar sobre. Porque o meu cérebro é um fluxo, assim, 1000 informações, trilhões de conexões por minuto. Quando eu tomo nota, eu estou organizando meus pensamentos. Por isso que tudo liste, aquela listinha de tarefas, é essencial para ganhar produtividade e organização. Então, 2026, comece fazendo a sua listinha de tarefas e tomando consciência do que você tinha feito. Tem muita gente que tá chegando no final do ano agora e fala assim, ano novo, vida nova. E passa o carnaval, repete tudo de novo. Tá? A gente tem um estudo que mostra 4 a 6 semanas essa empolgação. Pois volta, o ano ser igualzinho. Se você tomar nota e começar a ver padrão, isso muda. E o que são people skills na essência? Você se conhecer, saber lidar consigo mesmo e estar aberto a lidar com o outro. E a gente esquece da segunda parte. Que quando a gente fala muito de autoconhecimento, tem muita gente que até fala, não, então deixa eu me conhecer. E começa a ficar tão
que aí acha que todo mundo tá errado, ou acha que o mundo é muito da pergunta aqui do Paulo, de assim, Carol, existem empresas? Existem empresas que sim e empresas que não. E as que não, a gente precisa ter o caminho e a paciência de fazer o sim. Então, o que são as people skills por trás do que você precisa para 2026? Self-awareness, que é ganhar a consciência. Escreve. Depois, self-management, que é a gestão emocional do que eu escrevi. Por que isso é importante? E se não aconteceu, o que vai acontecer? E dentre essas, escolhe uma. A minha pergunta para vocês é, o que tornaria 2026 um ano diferente e bom, né? Porque diferente e ruim, várias coisas. Diferente e bom, dentre as várias metas que vocês podem se dar. Uma nossa aqui, já criamos, é ser top 1% aqui, ser o top 1 aqui e tal. Se essa for a meta, o que a gente vai fazer? Porque aí é o social awareness, que aí eu paro de olhar para mim e vou olhar para os outros. Então, é tomar a consciência do que eu preciso ao meu redor para fazer isso acontecer. Só que eu falei social awareness. Eu ainda não falei de persuasão e de liderança. Olha onde entra a liderança e a persuasão. No relationship management, que é o último pilar aonde você começa a ter influência. O problema é que os nossos líderes estão tão mal preparados e tão mal treinados que eles começam a tentar a persuasão e a influência antes do passo a passo. Então, eles começam a persuadir errado. E aí não é mais a capacidade técnica. Existem estudos de Harvard e da Gallup que mostram que 85% do sucesso de uma organização, principalmente envolvendo liderança, é people skills. É a capacidade que você tem do como você faz e não o que você faz. Então, presta atenção na sua comunicação. Presta atenção na sua postura. Presta atenção nas suas relações. A gente contrata pela semelhança. A gente casa pelas diferenças, né? Psicóloga, né? Por quê? Porque o cérebro é tão safo que ele sabe que você precisa do complemento. Mas no trabalho que você precisa de eficiência vamos contratar quem é igual que vai me entender mais rápido. Sim. E se eu tô contratando ainda, eu quero alguém que fale a minha língua. Sim. E aí eu não tenho complemento. E aí eu começo a ter muito Repetir os padrões. Repetir padrão e não ter inovação. Sim. Ainda mais em culturas mais antigas, que era todo mundo igual mesmo, né? Sim. Então, o que eu falaria para 2026 é: toma consciência, começa a gerir suas emoções de verdade mesmo. Por que você ficou bravo? Por que você ficou feliz? Começa a tomar consciência ao seu redor e o ambiente que você está vivendo, porque tem várias pessoas que vocês fazem esse exercício de valores. Não são só valores que estão distorcidos. Quando eu vejo relações entre as pessoas, você percebe que elas não estão num ambiente que elas se sintam contribuindo e nem bem naquele ambiente. Isso já é um baita de um sinal. Seu corpo dá vários sinais antes de você ficar doente ou antes de você ter um burnout da vida. E aí depois você tenta persuadir e influenciar. Que aí é o relationship management. Assim, se eu tô aqui e é pro bem, como é que eu faço eles acreditarem na minha ideia? Eu costumo dizer, assim, inclusive esses dias eu fiz um treinamento desse, influência no contexto de projetos, de mudanças, e nesse treinamento eu uso muito esse aspecto. Antes de persuadir, antes de influenciar, conheça primeiro a outra pessoa, mas conheça no nível mais profundo. Quais são as dores que essa pessoa tem? Às vezes dores que antecedem o próprio ambiente de trabalho, porque se a pessoa... É conexão, você não influencia, você não persuade com quem você não está conectado. E para você se conectar, você precisa ir um pouco mais profundo. Na pressa, na corrida, na pressão, a gente não está nem aí, na verdade, para as outras pessoas, e a gente tem que falar isso. E liderança fica aqui um convite, vamos olhar mais para as pessoas. É isso. Genuinamente como seres humanos que somos. Que temos dores. Ninguém acorda feliz todos os dias, nem está sempre perfeito. A gente tem nossas dores. O Veronese acabou de compartilhar aqui com um exemplo de vulnerabilidade que ele tem uma dor. Tá incomodando. A ponto de ele buscar ajuda. Eu acho que a liderança, nós líderes precisamos mais buscar esse espaço humano, né, nas nossas relações. A gente está muito no processo, muito na metodologia, muito na tecnologia e ainda muito pouco nesse aspecto. E como esse público é de C-Level, eu preciso falar uma coisa muito séria. Quanto mais você cresce na sua carreira, quanto mais C-Level você é, mais sozinho você se sente. Aí que você precisa buscar mais ajuda ainda. Então, mesmo que seja uma equipe de apoio, de suporte, que às vezes você não quer mostrar uma vulnerabilidade dentro da sua empresa, uma equipe de apoio, uma terapia, uma mentoria. A Carol. A Carol Garrafa. Cara, é brava.
braba. A mulher brava. Ele aqui, ó, você já teve uma consultoria aqui com ela aqui, ó. Já foi. Nem comenta, que se vier o boleto, eu tô Não, mas o ponto não é... Compre um livro, se vocês quiserem. Mas o ponto não é nem Carol, o ponto é buscar ajuda, porque isso é muito sério. Sim. As pessoas estão buscando pouca ajuda. Sim. Elas querem aguentar sozinho. E é um, assim, rojão que você tá numa posição dessa de poder, ela é solitária. Sim. E eu vejo vários, assim... Tem uma pessoa que eu gosto muito, tem um apreço gigante, assim, gigante, e hoje está num cargo, já foi promovido, agora já era o CEO, agora é CEO América Latina e tal. O que ele mais fala parece que as pessoas, elas não me entendem. E que não entendem que quanto mais eu subo, mais sozinho eu fico, e menos autonomia eu tenho. Olha que assim, menos autonomia, porque cada decisão pode impactar tanta coisa. Uma coisa é eu estar na minha área e conhecer muito da minha área profundamente e ir muito a fundo. Então, a minha decisão impacta aqui. A outra coisa, a minha decisão, ela impactar o guarda-chuva inteiro. Sim. Então, por isso que a gente fala de people skills mesmo, porque essa posição é uma posição que precisa de pessoas. E aí você, líder, que aí acho que a sua chamada é escutem, saibam que ao escutar, você ganha aliados, você ganha um time com uma confiança. Então, não é só para escutar porque você é o líder bacana. Sim. Vão te dar em troca fidelidade. Vão te dar em troca produtividade. Fator número 1 de produtividade é felicidade. O bem-estar te faz produzir mais. Por isso que não dá mais pra gente negligenciar. Tem muita gente que fala assim, Carol, não fala sobre felicidade nessa empresa, porque as pessoas, elas é tudo assim, uma empresa de engenharia, blá, 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 blá. Eu falo, tudo bem. Só que se as pessoas acreditarem que felicidade gera produtividade e produtividade certa gera lucratividade, tá tudo entrelaçado. Tá. Tudo. Dá pra acreditar que essa mulher saiu do mercado financeiro? Teve uma transformação. Teve uma transformação, né, Carol? Carol, qual foi o gatilho, assim? Eu tive um gatilho, né? Mas o seu, assim, que fez, cara, é isso que vai me fazer deixar isso aqui de lado e me lançar numa nova jornada. O que aconteceu? Assim, se pudesse ter um ponto que... E pessoal seu, assim, se você ficar à vontade, assim, também de compartilhar. O pessoal, eu já falei pra muita gente que foi quando meu pai faleceu, né? Então, quando meu pai, ele faleceu, foi o gatilho de falar, eu gosto do que eu faço, porque não é que tava ruim. Não é que assim, deu tudo errado, como você contou ali, assim, tava dando errado e eu fui buscar. O meu eu era jovem, mulher, no mercado financeiro, ganhava uma grana... E tinha uma equipe legal. Tava dando tudo certo. Então, assim, e aí me formo em engenharia de produção, um ambiente super masculino e, assim, só crescendo na carreira, sendo promovido e tal. Quando meu pai faleceu, foi como se fosse um gatilho de assim, peraí, o que é a vida? Peraí, a ordem foi meio, porque eu perdi meu pai cedo, eu tinha 28 anos e ele era esportista, era meu herói, assim. Falei assim, caramba, o que é a vida? E aí, ao pensar sobre os valores do banco, por isso que esse trabalho que vocês fazem é muito legal, ao pensar que eu tinha valores desde a infância, como Deus, sempre, uma fé inabalável, mesmo com o meu pai, esporte, família, saúde, amigos. Eu falei, o banco não tem nada a ver com isso, a não ser no que eu faço no meu núcleo, que era bem aqui. Ali eu tinha. Eu desenvolvia bem tal. Eu falei, peraí que tem alguma coisa errada. Como é que eu vou passar o resto da vida em algum lugar que não tem os mesmos valores? Então, esse é um gatilho que eu coloco no livro como um óbvio. Agora, eu vou falar um aqui, porque vocês merecem, que eu nunca falei pra ninguém. Olha só! Gente, eu nunca falei pra segura! ninguém. Pega essa aqui, hein, gente? Porque a gente tá falando tanto de gatilho, e umas conversas dessas são tão profundas que fazem a gente resgatar, né? Então, essa eu nunca contei em nenhum podcast. E olha que no mês passado tava num enorme que eu te contei ali, né? Então, Pronto. Então, um chefe do banco, e eu vou chamar de chefe mesmo, porque de líder, ele não era ruim. Mas ele me chamou para uma sessão de feedback e ele falou, Carol, como eu gosto muito de você, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, claro. Falei, pô, eu era uma pessoa que fazia a minha equipe ficar bem, entregava a meta, eu sempre fui uma pessoa de assim, vamos todo mundo junto. Sempre fiz esporte coletivo, esporte é a minha base. Falo para os meus filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem. Aliás, quando vocês crescerem, as profissões elas vão estar todas diferentes. Esporte eu não abro mão, porque esporte para mim é a escola da vida. Ele me chamou e eu lembro aonde a gente estava e ele falou, sai do banco. Eu falei, quê? Ele falou, eu gosto muito de você. Ele falou, mas com o seu perfil, você é muito feliz, você é muito intensa
e você gosta muito de pessoas, e você bate de frente pelas causas, assim, do tipo, tal. Ele falou, o banco não é pra você. E você não vai mais crescer até um certo ponto por conta da sua personalidade. Para uma mulher, no mercado machista, num ambiente daquele, aquilo poderia, e durante alguns dias, ter me destruído. Sim. Porque eu falei, eu tava há mais de 10 anos já. Não é que eu tinha entrado ontem, Nossa. eu construí uma carreira e eu tava já com uma equipe grande. E ao ouvir isso, eu falei, eu não tenho espaço, senso de pertencimento zero. Falei, não é... E eu falei, então eu não pertenço a nada, porque se eu escolhi essa carreira e tal... E esse foi um dos principais gatilhos de entender que ninguém define quem você é e nem para onde você serve e para onde você não serve. Os feedbacks, eles podem sim serem baita, e tem que ser, a principal ferramenta que eu falo para os líderes é deem feedbacks, mas saibam dar. Mas a pessoa falou de mim, ela não falou de algum comportamento. Carol, não haja dessa forma. Sim, ela falou, sim. você não vai se dar bem aqui, você não cresce. Então ela foi na identidade, Assim. que é quem você é e não como você está. Eu falei, isso eu não consigo mudar. Quem eu sou? E aí eu comecei a pensar, falei, mas quem eu sou então? Falei, bom, isso eu não consigo mudar. Isso eu gosto. Eu sou dessa forma mesmo. Eu sou feliz. Pode estar caindo tal assim. E aí eu falei, talvez aqui não seja o meu lugar. E logo depois eu perdi meu pai. E aí logo... Então esse foi um, assim, gatilho que eu tô falando de, assim, não deixem pessoas... E aí quando eu falo não deixe pessoas, é uma linha bem tênue. Porque é deixe pessoas te ajudarem, porque senão você vai só ter a sua cabeça. Mas não deixem pessoas elas influenciarem na sua identidade quando aquilo te soa como algo que é pra te machucar. Porque elas te diminuem. E muita gente está acreditando nisso. Quantas pessoas foram mal numa prova de matemática ou em algo e falaram, eu nunca vou poder fazer matemática na vida. Sim. E enquanto elas fazem projetos e fazem conta, caramba, até que assim, porque você ensinou de uma parte que era um decoreba e o outro você ensinou a lógica. Então, por isso que você traz no seu livro esse autoconhecimento primeiro. sempre. É a base. Sempre. É a base. É a base, para depois você ir para os próximos passos. É a base que a gente tem que se respeitar, porque Sim, se você não se respeita, sim. se você não tem autoconfiança, você não consegue confiar no outro. Então é a base. É a base. É a base. Eu acho que essa foi uma das chaves que virou na minha cabeça nesses últimos 5 anos. A questão relacionada ao respeito. Se você não se entender e não se respeitar, ninguém vai te respeitar. E aí, Esse é um sobre ponto. autoconhecimento, que eu acho que é legal comentar, que o líder, se ele é um líder empático e ele não tem autoconhecimento, ele pode se contagiar com empatia, né? Via empatia, tem um contágio emocional, e ele achar que aquela dor é dele e é do outro, né? Então, essa parte de autoconhecimento é realmente fundamental. Sabendo que a Carol aqui tem horário, que ela tem a agenda dela... Esse é um assunto que A daria... gente ficaria, que isso? É aqueles episódios que a gente ficaria, né? Sem data, sem horário. Gente, primeira coisa que eu quero comentar é sobre o livro da Carol, né? O People Skills. O que eu achei muito bom, inclusive quando eu tava lendo o livro, comecei a ler, eu mandei mensagem pra Carol. Falei, Carol, caraca, cara, é muito bom o livro. Por quê? Porque é um livro que tem um aspecto técnico pra você entender como que você trabalha o People Skills, mas a escrita é muito ela mesmo. Sou. Não, você tá lendo assim, você é a Carol falando. E aí ela traz frases, porque antes da gente fazer entrevista, eu assisti alguns podcasts que você foi, né? E daí eu ficava ouvindo você falar, nossa, é o livro. Então não é aquele lance, tipo assim, o livro não tem nada a ver com a pessoa, não, é ela. Né? Então eu achei incrível. O livro realmente é muito gostoso de ler, né? Então fica a dica, muito fácil de ler, porque é ela escrevendo mesmo sobre a vida dela e coisas que foram transformadoras para ela, né? Então fica a dica para vocês aí se desenvolverem enquanto líderes, tá? Então People Skills, inclusive, a gente vai começar a usar, né? Essa prática de People Skills ao invés de Soft Skills. Livro incrível, eu achei muito legal também de você fazer a leitura do QR Code e acessar um aplicativo, isso aí foi super prático, né? Super assim, prático. Porque às vezes você chega no livro, fica até inspirado no livro, mas e depois? E aí para ali, né? Aí você dá continuidade. Não, incrível. Porque como não existe coincidência e nada por acaso, tudo faz sentido. Diga. Se a gente fala que tem que ir pra prática, eu falei, por que não um livro já te levar pra algum tipo de prática? Eu falei, nossa, é o que ela falou ali, Sim. porque dá pra fazer umas interpretações. Então, Sim. por isso que tem um QR Code, é um presente, que é um teste, só que o teste não te define. Sim, isso é muito importante.
importante. Ele é uma foto, ele não é um filme. Uhum. Mas a hora que você tem pequenas ferramentas, que é o que a gente usa muito em treinamento, para que você olhe a foto. Sabe aquela foto que você olha e fala assim, nossa, vi que tem uma ruga aqui, nossa. Mulher tem muito disso. Fala, nossa, eu não tinha percebido que eu tinha engordado, tal. Porque na foto você tá olhando. Então, um teste, ele serve para você olhar uma radiografia e falar, opa, tem oportunidades. E mais do que isso. A hora que eu passo a olhar as minhas, eu estou aberto a olhar e falar, somos iguais nisso e não somos iguais naquilo. Não, e você falando isso, até me arrepiou. Por quê? Olha lá, já veio Paulo, uma coincidência. A gente iniciou a parceria, inclusive, nesse ano, e o Paulo, né? Com essa parte de change management, porque para escalar SMR não tem jeito, precisa trazer gente competente como o Paulo, por exemplo, para estreitar essa parceria, né? E aí eu tava fazendo esse teste, e aí o próprio teste já te ajuda no autoconhecimento. Esse é o ponto, porque você começa A pensar. eu sou mais isso ou sou mais aquilo? E aí, que nem você falou em complementariedade, né? O Paulo, ele vem, né, nessa nossa parceria de trabalho, a gente é muito complementar. Muito, muito. No sentido de que, por exemplo, cara, ele tem um nível de organização, de comprometimento com essa parte de governança que eu não tenho, né? E daí eu tava fazendo, Paulo, o assessment, daí eu tava lembrando de você. Eu falei, pô, acho que o Paulo colocaria isso aqui. Foi mesmo. Foi mesmo. É sério, sério. Então, quando você fizer, cara, vamos ver como é que foi aí, que eu acho que rola essa complementaridade. Me chama pra uma roda de conversa de Isso. novo, que a gente interpreta vocês dois juntos. Olha só que coisa legal. Massa pra caramba. Então, o lance de você estender a experiência para o aplicativo, eu achei muito legal, tá? Então fica a dica para vocês aí, uma leitura que eu digo, aí na minha opinião, como obrigatória, né? Para você fazer essa entrada em 2026, exclusividade de presente de Natal. É um que baita legal. de um presente, tá? Faz review na Amazon, porque aí... Faz review. Porque Inclusive, isso ajuda. Eu comprei pela Amazon, Oh, que mandei bom. pra ela pra poder fazer... Mandei pra ele, desculpa, pra poder fazer o review. Sim. Ótimo. Então entra lá, depois comenta. É isso aí. E muito legal você ter falado isso, porque muita gente falou, nossa, Carol, parecia que eu tava na sala da sua casa batendo um papo. Sim. E eu falei, muita gente falava assim, Carol, você tem 5 minutos? Tem 5 minutos? Falei, agora você tem, ó, Você tem. 20 minutos É. de Carol por dia. Porque sou eu mesmo, é a minha essência. E muita gente falava, conta um pouco da viagem. Então tem algumas passagens viagem. Tem o segundo capítulo, que é uma neurociência super simples, didática, para você saber um pouco mais do cérebro. E o método propriamente dito, que aí é para passar e ter esse flavor e tem o teste ali junto no método. Não, super legal. Aí fala do córtex pré-frontal, sistema límbico, fala. pô, irado. E o que eu acho muito interessante, Carol, eu gostaria de parabenizar você, desejar tudo de bom, que é um movimento. Boa, É um movimento. boa. Me convidem para as aulas, vou adorar. É um legal. movimento, é um Legal. movimento que a gente está começando. Eu acho que a gente precisa fortalecer esse movimento, porque é uma mudança de paradigma. É. Não é um conteúdo, não Você é tá uma certo. técnica. Faz parte o conteúdo, a técnica, mas é muito mais do que isso. É uma mudança de paradigma. A gente está vivendo essa era de mudança de paradigmas. Onde a IA está vindo, que eu Perfeito, acredito Paulo. ser uma ótima oportunidade. Eu acho que a IA vai ser uma pressão ali, em algumas situações vai gerar uma certa crise, aquelas crises necessárias para a gente acordar. Ó, Porque no dia a dia, se você não tiver uma crise, tem gente que É só verdade. muda quando a água chega no pescoço. A pessoa Infelizmente. é da nossa tendência de Sim. economizar energia e tal. Então, se você ainda não acordou, se prepara, né? Que daqui a pouco... e aí eu quero fazer o seguinte, eu quero comprometer vocês dois. Seguinte, a FIA geralmente pede pra gente a coordenação, pra gente fazer webinars pra, né, aberto, né, como se fosse uma aula aberta. Seria legal vocês fazerem um de People Skills, hein, cara? Ia ser muito legal. Se a Carol puder, a gente ver Não, a agenda bora. aí, seria legal, Seria hein? muito legal, seria Bora. muito legal. Seria show, hein? Vamos juntos, tô à disposição. Gente, que legal. Ó, agradecer pra caramba. Eu que agradeço. Foi muito bom passar esse período da tarde com vocês. Melhor do que eu imaginava ainda. Que eu já imaginava, tinha expectativa alta já, hein, cara. Passa rápido, Foi né? muito Passa gostoso, muito rápido. muito gostoso aqui. Muito obrigado. E, Paulo, cara, né? Obrigado aí pela parceria. de Eu que sempre. agradeço. E, Carol, nossa, não tem nem o que Eu dizer. que agradeço, parabéns. Vocês têm o que eu chamo de people skills. Obrigado. Que é talentos muito evidentes e complementares. Muito bacana essa parceria que assim vocês têm. E eu acho que é uma aula mesmo, porque você aqui, com toda a história, né, e com tudo que você aprendeu ao longo, você tá num podcast, você falou assim, eu só trabalho e estudo, mas olha o que você tá fazendo Sim, pro mundo. sim. Então, passando, e aí toda vez que você fala sobre você, até me emociona de assim falar, nossa,
esse é o caminho. É a hora que eu me abro e eu faço com que as pessoas também se abram. Às vezes a gente fica tentando abrir o outro e a forma mais fácil não é mudar o mundo dos outros, é mudar o nosso e o mundo ao nosso redor muda, né? E você, Paulo, impressionante as perguntas certeiras, essa complementaridade que, assim, vocês têm. Então, como nada é por acaso, apesar de você ter chegado, assim, foi uma coincidência, tal, não, elas não existem. Sincronicidades, né? Exato. Então, que feliz coincidência da gente estar na mesma mesa. Obrigada, um prazer bater esse papo tão gostoso. E foi um papo mesmo, né? Então... Legal. E aí, como que as pessoas podem começar com o Paulo? Como as pessoas podem te encontrar nas redes, serviços que você presta? Deixa aí, por favor. Muito bom, muito bom. Tô lá no LinkedIn, tô no Instagram também, é só procurar por Paulo de Tarso Barros, que vai encontrar lá. O Barros é importante, porque tem vários Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, Barros, tem que colocar o Barros, porque senão não chega. Se falar de Correnteza, só vai ter ele. Só vai ter. Corrente piauiense só vai ter. Muito bom. Desculpa. Muito bom. Paulo. Exatamente. E se esquecer do nome, é só lembrar do apóstolo, Paulo de Tarso. Aí, já marcou. Isso aí. E estou à disposição para trocar ideias sobre esse assunto. São temas que eu gosto muito. Na minha virada de chave lá, eu decidi deixar uma carreira executiva para trás para me dedicar à educação. E muita gente me chamou de louco. Mas, Paulo, você vai fazer uma mestrado em educação para ser professor? Eu falei, cara, não é isso. Não é isso. É mais do que isso. É transformação. Então, assim, desde então, agora, provavelmente o doutorado vai ser em sociologia, porque eu entendi desse aspecto social. E dentro das organizações, esse aspecto social é algo muito importante. Então, vamos ver. De repente, nos próximos podcasts, a gente traz outros assuntos complementares. Maravilhoso. Que legal, muito legal. E, cara, você, como que te encontram nas redes? E se puder falar de produtos e serviços que você oferta, eu acho que seria bem legal. Caroline Garrafa, Carol Garrafa, então LinkedIn, Instagram, principalmente. TikTok também, porque a gente tem uma parceria com o TikTok, bacana. Mas produtos, né? Eu acho que temos o nosso Instagram, Método Santé, que é o método do que está criado aí no livro. E a gente faz muitos treinamentos de people skills para o que você precisa ter de comportamentos socioemocionais em empresas, principalmente com liderança, para que você consiga aceitar melhor a IA e o que ela pode trazer como benefício, para você lidar melhor com os seus colaboradores, para uma mudança cultural muito efetiva para a gestão de crises, mas principalmente se você quiser ter um ambiente de trabalho muito mais produtivo e muito mais feliz, porque felicidade gera lucratividade. Então, esse é sempre baseado nessa espinha dorsal, que é a Santé. A gente tem vários profissionais, então Carol Garrafa é uma, mas a gente tem bastante gente, e muito feliz de poder ter parcerias, por isso que eu disse, assim, essas trocas e tal, isso é a coisa... Quem sabe, né, Veronese? Logo mais estaremos numa parceria mais próximos. Com certeza. É isso mesmo, então super aberto. Legal. Obrigada e parabéns, muito, muito bacana mesmo. Obrigado. E, gente, vocês encontram a gente por aqui todas as terças-feiras, né, às 19 horas é o momento que sai o programa, e a gente se encontra onde? No próximo episódio. Valeu!